Daí, pessoal, mais uma resolução. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o rock e a MPB. O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de 1.000 alunos de uma escola. Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum desses três estilos. E aí tem uma tabela com a preferência musical de rock, samba e MPB, rock e samba, rock e MPB, samba e MPB e os três rock, samba e MPB, cada um com as suas quantidades de alunos. A pergunta: se for selecionado ao acaso um estudante no grupo pesquisado, qual é a probabilidade dele preferir somente MPB? Então a pergunta é: se eu vou selecionar um aluno no grupo pesquisado, então sortear um no grupo pesquisado, qual é a probabilidade dele preferir somente MPB? Bom, eu vou resolver essa questão a partir da noção de conjuntos e interseção, uma questão típica de uso de interseção de conjuntos. E eu vou usar um modelo resolutivo através dos diagramas de Venn. Não vou utilizar aquele modelo mais típico ou mais acadêmico com a formação dos conjuntos. Então eu vou colocar aqui como se fosse uma situação mais prática. Eu acredito mais nesse modelo mais aritmético. Então, vou fazer aqui os três conjuntos. Deixa eu só diminuir aqui. Fazer o conjunto aqui relativo aos que gostam de rock, por exemplo. Deixa eu colocar ele mais para cá. Vou colocar na cor vermelha. Vou colocar aqui do lado um outro conjunto que são relativos, ou que é relativo aos alunos que gostam de samba. Vou colocar então na cor verde. E aqui um outro conjunto que são dos alunos que gostam de MPB. Eu vou colocar na cor azul. Ok, então aqui eu tenho MPB, eu tenho aqui samba, e eu tenho o primeiro aqui, o rock. E ainda diz que tem alguns alunos que disseram não ter preferência por nenhum. Então eu vou criar aqui um outro conjunto que ele fica externo a essa armação. É um conjunto aqui, que é o conjunto dos nenhum. É o conjunto daqueles alunos que gostam de um outro gênero, né? Uma música clássica, ou gostam de música sertaneja, ou gostam de música regional da sua região. Enfim, aqui eu vou colocar então aqueles que não se identificam nem com rock, nem com samba, nem com MPB. Que eu também não sei quantos são. Bom, o total, 1.000 alunos, né? Total, 1.000 alunos. Vou partir para o preenchimento aí dos espaços. Sempre que tu vai utilizar esse modelo resolutivo para problemas de conjuntos, é interessante que tu inicie o preenchimento dos espaços, aqui um espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço e outro espaço. É sempre útil que tu inicie pelo lugar mais central do centro para a borda, ou seja, da região máxima de interseção para a região mínima de interseção. Então aqui eu tenho a região máxima de interseção, interseção entre os três. Aqui eu tenho uma interseção entre dois, aqui uma interseção entre dois, aqui uma interseção entre dois, e depois as regiões mais externas de zero interseção. Então, mais ou menos é esse o meu caminho de dentro para fora. Então, pensando assim, eu começo com as pessoas que estão nessa região, que são aqueles alunos que gostam de rock, samba, MPB ao mesmo tempo. Então, eu começo com o valor aqui 20, ó, que gostam dos três. Então, já vou colocar aqui 20. E eu vou, de certa maneira, assinalando na tabela, porque eu já sei que esses valores já foram utilizados.
Agora eu vou para a região de interseção entre dois, samba e MPB, 50. Samba e MPB é tudo isso, ó. Isso aqui tudo é samba e MPB, que é 50. Mas como eu já tenho 20 aqui, eu vou colocar a diferença que é 30. Porque aí realmente, ó, nesta região, eu fico com 50, samba e MPB. Eu não poderia colocar aqui os 50, senão eu fico na realidade com 70 aqui, ó, nessa região de interseção samba e MPB. Então eu sempre tenho que pregar aí o desconto. 50, tiro 20, fico com 30. E aí esse 50 eu já usei. Agora mesmo procedimento para Rock MPB, com 60 alunos. Rock MPB é isso aqui, ó. Já tenho 20 ali, como são 60, então será aqui 40. 40 com 20, 60, Rock MPB. E o mesmo raciocínio para Rock e Samba, que são 70. Então aqui, ó, Rock e Samba, deixa eu ver se eu consigo uma outra cor com mais destaque. Aqui, ó, Rock e Samba, essa região Rock e Samba é 70. Como eu já tenho 20 na interseção dos três, aqui eu coloco mais 50 para fechar os 70. Agora eu vou para as regiões onde não existe interseção. Então vou pensar assim, ó, vou começar com MPB, por exemplo, ó, 200 pessoas gostam de MPB, mas eu já tenho postadas no diagrama, nos diagramas aí, 30 com mais 20, 50, com mais 40, eu tenho 90 pessoas já. Então essas 90 pessoas estão dentro dessas 200 porque elas gostam de MPB. Então aquelas que gostam exclusivamente de MPB estão aqui, ó, 110. E isso já bastaria para eu resolver o exercício. Porque lembra, ó, o que ele pergunta? A probabilidade dele preferir somente MPB. Então é um exercício de probabilidade. Probabilidade de ocorrência de um certo evento é dado pelo número de situações favoráveis, ou seja, quando esse evento acontece, em relação ao total de resultados possíveis. Então, quantos casos favoráveis? Bom, probabilidade de preferir somente MPB. Quantos preferem somente MPB? Acabei de calcular, 110. Em relação ao total, quem é o total? Bom, vou selecionar um aluno do grupo pesquisado, ou seja, de todos os 1000. Todos os 1000 foram pesquisados, então é 110 para 1000. Posso aqui cancelar 0 com 0, divisão por 10, em cima e embaixo. Resulta para mim 11 para 100. E aí nós sabemos que 11 para 100 é 11%. Então a probabilidade de que o aluno sorteado ele goste somente de MPB é de 11%, a alternativa D. Então o exercício ficaria aí finalizado a partir disso. Eu vou dar mais uma continuadinha nesse exercício para dar um apelo didático, né? Fazer um aproveitamento mais interessante, calculando também as pessoas que gostam só de rock, não precisaria, mas eu vou fazer. E aí observa que o total de rock são 200, eu já tenho aqui 70 com 40, eu tenho 110 rocks aqui, ó. 70 tenho 110, então significa que eu teria 90 gostando apenas de rock. Somente samba, bom, samba 180, eu já tenho em samba aqui, ó, eu tenho exatamente 100, então somente samba 80. E as pessoas que não gostam de nenhum desses três gêneros, eu também poderia calcular. Fazendo o quê? Somando todos esses valores aqui. Então vou fazer aqui, ó, 90 mais 50, 140, 160, 200, né, que são as pessoas do rock. Então estou somando todas as pessoas que aparecem no diagrama. 200 mais 80 mais 30 e mais 110. Isso dá 0, 8 e 3, 11, 12, me vai 1, 13 e 1, 4, 420 pessoas. Como o total de pesquisados foi 1000, se eu pego as 1000 pessoas e tiro 420, me dá aí 580. Então aqui, ó, eu tenho 580 pessoas. Então, se a pergunta fosse qual é a probabilidade de sortear-se uma pessoa que não gosta de nenhum dos três gêneros? Bom, seria 580 de 1000. Então a probabilidade seria 580 de 1000. Cancela e seria 58%.
Então 58% não gostam de nenhum, não se identificam com nenhum desses três gêneros. Então nota que depois que está tudo preenchido, eu posso responder qualquer tipo de pergunta, né? Poderia ser uma pergunta ainda do tipo, olha só que interessante que ficaria. Eu não vou escrever aqui e vou fazer o cálculo nessa parte, daí fica bem atento à pergunta que eu vou estabelecer, como se fosse o enunciado do exercício, tá? Então a pergunta seria assim, ó. Supondo-se que o aluno sorteado ele goste apenas de um gênero musical, qual a probabilidade de que ele goste de samba, certo? Então, olha só, eu vou sortear um aluno, aí diz, supondo-se que esse aluno que foi sorteado goste apenas de um gênero, ou rock, ou samba, ou MPB, qual é a probabilidade de que ele goste de samba? Bom, então a probabilidade ficaria assim, ó. É uma probabilidade condicional agora. Por quê, senhor? Porque agora eu sei que o aluno que vai ser sorteado, ele só gosta de uma. Então, nota que vai mudar o meu total aqui, ó. O meu total não será mais 1000. Eu não vou sortear o aluno entre os 1000. Eu vou sortear o aluno entre aqueles que gostam de apenas um gênero. E quem é que gosta de apenas um gênero? 90, com mais 80, 170. 170 com mais 110, 280. Então, eu tenho 280 disponíveis como total. São aqueles que gostam só de um gênero. Como a probabilidade é qual a chance de que ele goste de samba, então vai ficar para 80. Então, 80 gostam de samba, desses que gostam apenas de um gênero. E aí eu vou aqui cancelar 0. Eu tenho 8 para 28, isso não vai dar uma porcentagem muito exata, né? 8 para 28. Se eu quero o valor, ainda dá para fazer mais uma simplificação aqui por 4. Vai dar 2 e aqui vai dar 7. Então, eu tenho 2 para 7. Inclusive, podia ser essa a resposta. Ele podia colocar na forma de fração. Qual é a probabilidade? 2 para 7. Certo? Se eu quero percentual, como que eu faço? Se eu quero isso aqui percentual, é só pegar o 2 para 7, dividir e multiplicar por 100. Aí tu vai ter um valor percentual. Vou fazer isso aqui rapidinho. 2 divide por 7, 20, 0, 2 vezes 7, 14, me sobra 6. 60 por 7 dá isso 8. 8 vezes 7, 56. 14, 6. Aqui me sobra 4. 40 por 7. 5 vezes 7, 35. Me sobra 50. E aí tá bom já, né? Acho que tá bom de casa. 0,285. Vezes 100, 28,5. Então a chance aumenta para 28,5%. Certo? Então, se fosse mudando a pergunta, né, o exercício ficaria mais rico, com mais corpo na pergunta em relação ao assunto probabilidade. Né? Todo o desenvolvimento em termos de conjunto seria a mesma coisa, não mudaria nada. Só na hora da pergunta ali, em termos de probabilidade, se ele perguntasse, sabendo-se que o sorteado ele gosta de apenas uma música, um gênero, qual a probabilidade que ele goste de samba? Então, seria 80 entre aqueles que gostam só um gênero, somaria os 3 e faria 80 desses 3, ok? Então, tá aí o exercício, né? A gente estendeu um pouco a resolução para dar esse aproveitamento didático, dar uma riqueza maior dentro da resolução, para que tu possa ter um aproveitamento melhor dentro do teu estudo. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo aqui do canal. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.